Olá, meus amigos. Acaba de sair mais uma pesquisa, né? Estamos aí na fase das pesquisas, muitas pesquisas, por sinal, acho que eu nunca vi tantas pesquisas como essa eleição para a Prefeitura de São Paulo. Vou trazer para você já já. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que você mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, para que a gente possa falar com eles de política sim, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Acaba de ser divulgada a pesquisa Datafolha. E a pesquisa Datafolha, adivinhe, para surpresa de 0 pessoas, traz em primeiro lugar o Nunes, né, como tem acontecido regularmente aí com o Datafolha, né? Não é novidade essa pesquisa trazer o Nunes em primeiro lugar. Deixa eu mostrar para você aqui. Olha só, matéria do Zero Hora, tá aqui, Zero Hora, dá para você ver bem aí, né? Vou ler para você a matéria. Zero Hora fala: pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo. Nunes tem 27%, Boulos tem 25% e Marçal tem 21% das intenções de voto. Segundo o Datafolha, foram entrevistados 1.610 eleitores entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira, dia 26, uma nova pesquisa com a intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Pela margem de erro do levantamento de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Nunes e Boulos seguem empate técnico na liderança da corrida. Você vê aqui que o Datafolha, mais uma vez, ele tira o Marçal do empate, né? Ele trabalha aí com 2 pontos de margem, quando praticamente todos os institutos trabalham com 3 ou 3,5, e aí ele consegue deixar aí o Marçal de fora nesse levantamento deles. O Ricardo Nunes tinha na pesquisa passada, que foi dia 19 de setembro, lembrando que ele sempre faz uma correlação entre a pesquisa de agora e a pesquisa anterior, mas isso do mesmo instituto. Então o Nunes tinha, no dia 19 de setembro, o Nunes tinha 27% e continua com 27%. Guilherme Boulos do PSOL tinha 21%, ou melhor, tinha 26%. 26%, agora tem 25%, ou seja, caiu 1%. Pablo Marçal, ele tinha 19% e agora tem 21%. Tabata Amaral tinha 8%, agora tem 9%. Datena tinha 6% e continua com 6%. Maria Helena tinha 3% e agora tem 2%. O Bebeto Haddad tinha 1%, agora não tem nada. Estão zerados também, tanto na pesquisa passada quanto nesta. O Ricardo Senesi, o João Pimenta, o Atílio Prazeres, esses candidatos que a gente nem conhece porque eles não aparecem, né? Brancos e nulos, ou nenhum dos candidatos, 6%, meia dúzia, não sabe 3%. A pesquisa é estimulada, ou seja, é aquela pesquisa quando são apresentados os nomes dos concorrentes. A ficha técnica. A pesquisa foi encomendada pela Folha de São Paulo e foi realizada entre os dias 24 e 26 de setembro. Entrevistou presencialmente 1.610 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiabilidade de 95%. Registro na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP 06090 de 2024. Essa então a situação. Não traz aqui no Zero Hora. Eu vou ver se tem em algum outro site, né, uma possibilidade aí de segundo turno, mas aqui no Zero Hora pelo menos não tem. Verdade, gente, é que o Datafolha vai colocar o Nunes em primeiro. Pode ter certeza disso, até o final das eleições. O Nunes é o candidato do sistema. Enquanto a direita fica dizendo que a esquerda tem o candidato do sistema, enquanto a esquerda vê na direita o grande inimigo, a verdade é que o centrão, o inimigo oculto, o inimigo que está nas sombras, é sempre o mesmo, não muda. E eles têm aí em suas mãos o poder de criar situações, candidatos, cargos, negociatas, e sempre foi assim. Sempre foi assim. Estou olhando aqui nos outros sites se tem alguma coisa em relação a segundo turno. Tem o gráfico aqui, mas realmente o gráfico não fala de segundo turno.
Deixa eu só ver aqui, a gente já vai para o comentário para finalizar o nosso vídeo. Não tem nada não. Assim, o candidato do sistema é o Nunes. E eu vou hoje clarear para você o que está acontecendo. Acompanhe a Rede Globo. Veja aí na internet os cortes, principalmente da Globo News. Tem um vídeo da Globo News, que com certeza você já viu, onde eles tiram sarro do Lula. Eles dizem que o Lula não vai caminhar com Boulos. E aí alguém fala, porque ele não quer estar ao lado de quem vai perder. Então a Globo News está dizendo que o Boulos vai perder. E a Globo News está dizendo que o Nunes vai ganhar. E por que isso acontece? Isso acontece, deixa eu só desligar aqui, isso acontece porque o candidato do sistema, o candidato que interessa ao sistema não é o Boulos, é o Nunes. Talvez em algum período até tenha sido o Boulos, mas nesse momento aqui é o Nunes. E aqui eu vou usar da minha experiência para falar para você. Alguém sentou com alguém, 2 cadeiras e uma mesa no meio, e algo foi acertado. Lembre daquela pesquisa da Quest, em que antes de divulgar, isso há 3 pesquisas atrás, o Nunes estava derretendo. Na Verital, o Nunes chegou a 14% em queda livre. Aí tem uma reunião, até surgiu uma informação de que a Quest faria um serviço de análise de dados para a candidatura do Nunes. Depois ela falou que não quis fazer, que foi convidado, mas não quis fazer, ela, a Quest, porque feria seus princípios e tal. Mas depois dessa reunião, o Nunes foi para a primeira e não saiu mais. E hoje tudo colabora com o Nunes. Quer um outro detalhe? No podcast, o Flow Podcast, melhor dizendo, no debate, preste atenção numa coisa. O Marçal e a Maria Helena se encontraram 3 vezes. Um debate ridículo, pior debate que eu vi na minha vida. Não tinha pergunta de candidato para candidato, o candidato não podia escolher. Eles escolhiam através de um sorteio muito estranho. Veja os vídeos na internet, a mocinha lá passando a mão, como quem está espalhando pó, né, poeira, e aí ela pega sempre do mesmo lugar. Ela passa a mão para lá, para cá e no mesmo lugar, para lá, para cá e no mesmo lugar. E aí desse sorteio esquisito, desse sorteio estranho, por 3 vezes Marçal e Maria Helena estavam no púlpito ali para debater. E por 4 vezes Boulos e Tabata estavam debatendo. Quer dizer, o prefeito de São Paulo, Nunes, não precisou debater nem com o Marçal e, se não me engano, agora nem com o Boulos. Não é estranho isso? Ele foi protegido ou pela sorte ou pelo Flow Podcast. Aí depois vem informação de que o Flow teria levado quase 500 mil reais de verba publicitária. Para que a Prefeitura de São Paulo tem que fazer verba publicitária no Flow Podcast? Não é um jornal, não é um editorial, não serve como documento. Tem algum sentido? Você consegue ver sentido nisso? Um debate que o Nunes falou que não ia, e ele seria na USP. Existia a previsão de protestos contra ele na USP, e alguns falavam até contra o Marçal, mas contra ele estava claro que ia ter protesto. Ele falou que não ia, eles mudaram o lugar, fazem um debate que não tinha nada de debate. Quem debateu ali foi o candidato com a emissora. Levaram um monte de pessoas completamente desqualificadas para fazer perguntas. As perguntas da rua foram legais, mas as perguntas de estúdio, os chamados especialistas, com perdão da palavra, ridículo. O apresentador ridículo ao quadrado. Tramontina não tem a menor condição. E aí, no final, e olha, tem um outro vídeo que eu vi hoje, que você também encontra na internet, a chegada, quando o Marçal está xingando. O Nunes passou pelo Marçal, o Marçal começa a xingar. Não vi se o Nunes falou alguma coisa ou não, mas ele diz, eu vou te pôr na cadeia pela questão das merendas. Essa questão das merendas, a gente tem que falar num vídeo à parte. Eu fui atrás disso, da época que ele era vereador ainda. Tem realmente um processo, tem investigação e tem denúncia do Ministério Público contra o Nunes. E tem um monte de coisa que eu estou reunindo aqui para a gente fazer um vídeo comparando aí o Nunes, a família Nunes e a família Marçal. Porque eu acho que o homem você conhece quando conhece o seu ambiente familiar. Mas assim, voltando à questão do debate. No debate, o Nunes passa, atrás dele vai o Marçal e o Marçal está xingando. O produtor, né, o marqueteiro, ele já vem ali, põe a mão no peito do Marçal e o Marçal fala, não toca em mim. Já começou a provocar ali. Depois lá dentro tem aquele vídeo que a grande mídia quer fazer de conta que não viu, onde o marqueteiro do Nunes enfia a mão no telefone, ali no peito do rapaz, já devia conhecer, né? Esse meio todo mundo se conhece. E o rapaz lá, o Medina, deve ser alguém bem nervoso, alguém estourado, acabou, ele cai o celular, ele baixa, recolhe o celular, quando ele levanta ele já dá um murro
ali no marqueteiro do Nunes. Para mim, aquilo ali foi totalmente premeditado. Para mim, talvez ele não esperasse o murro, mas ele queria criar uma confusão com alguém que de sangue quente, para que fosse para cima deles, e exatamente na hora que o Marçal foi expulso. Para mim, a impressão que me passa, posso estar errado, mas a impressão que me passa é que a equipe do Nunes premeditou, calculou e tentou criar uma situação para deixar ruim para o Marçal. Só que o tiro saiu pela culatra. Todo mundo percebeu o que estava acontecendo. Hoje, inclusive, se encontra na internet também, tem um outro rapaz aí que tem vídeos aqui no YouTube, e ele faz levantamento de dados, e ele levantou que realmente o Flow Podcast recebeu 400 e poucos mil e tem mais 65 mil a pagar, a receber ainda. Ali tem os valores pagos à Globo e tudo mais. E por que é que eles não querem o Marçal? Porque o sistema perde a teta. Você me entende? Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro entrou e trancou por 4 anos essa saída de dinheiro para mídia, para voos com aviões da FAB à vontade, para ministros do STF, e aí criou esse problemão. E quem adora uma teta para mamar é o PT? É o PT, é a esquerda, mas eles são as claras. Agora quem mais mama está escondido, que é o Centrão de Kassab. E vou dizer uma coisa para você, e já encerro o vídeo. Se você gosta do Bolsonaro, vote no Marçal. Por algum motivo, o Bolsonaro está sendo pressionado a pedir voto para o Nunes. Mas o Nunes é o filhote do Kassab. E o Kassab, entre outras tantas coisas, ainda tem que ver aquele processo, aquela história do hacker, que diz que ele monitorava 4 meses antes da facada, tanto o Bolsonaro quanto o Adélio. Coloca ele como suspeito, sim. Como suspeito, sim. Talvez não de mandante, mas de alguma forma ele estava ligado a quem mandou, se for comprovado. Aí pelo hacker que disse. E o hacker está até agora esperando a Polícia Federal entrar em contato. O Derrit entrar em contato. O que até onde eu sei ainda não fez. Ainda não marcou o depoimento. Certamente vai esperar passar as eleições. O Derrit, que é filhote do Tarcísio, que é filhote do Kassab, mas que o Brasil pensa que é do Bolsonaro. Bolsonaro entrou de gaiato. Bolsonaro está mal nessa história. E o Bolsonaro politicamente está cavando a sua sepultura. Ontem, inclusive, xingou o governador de Goiás, o Caiado, lá em Goiás. Olha, não dá para entender o que está acontecendo. Mas não é bom para o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. E não é bom para nós que torcemos por ele e para nós que torcemos pela direita no nosso país. Gente, acredita na pesquisa? Eu não acredito. Para mim, a data foi-se aí. Poderia se chamar data Nunes nessa eleição, sem dúvida nenhuma. Diz para mim o que você acha e o que você acha da situação toda, esse comentário todo que a gente fez aqui. Um grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.